Olá, muito boa noite. Hoje, sexta-feira, 9 de novembro de 2018, mais um Atualidades Pampa chegando aí na sua casa para lhe fazer companhia, para lhe deixar bem informado, para lhe deixar bem humorado ou mal-humorado. Não sei, qualquer coisa a gente está topando e fazendo nesta sexta-feira, porque sexta-feira sempre é um dia mais agradável, ou é para ser. Porque, infelizmente, assim como eu abri o programa desta quinta-feira com a notícia da violência que assola o nosso estado, mais uma vez a notícia é essa. Mais um caso de violência que aconteceu, desta vez em São Leopoldo, no Hospital Centenário. Na quarta-feira, um bandido foi internado no Hospital Centenário depois de participar de um tiroteio no qual um morreu e ele ficou ferido. Então ele foi internado no Hospital Centenário e o Hospital Centenário teve notícias de que ele poderia ser morto dentro do hospital. Então o hospital pediu ajuda da Brigada Militar e disse que pediu ajuda da Polícia Civil também. A Brigada Militar, a gente sabe muito bem as condições que está, o número de efetivo, o número de carros e tudo mais, ainda mais para o interior do estado. A Brigada Militar optou em não dar segurança constante, fazer rondas e não dar guarda constante porque não tinha efetivo. A Polícia Civil diz que tentou contato com o Hospital Centenário, mas não conseguiu, mas também não sabia do reforço pedido pela Brigada Militar. E sabe o que aconteceu? Um jovem que não tinha nada a ver com o assunto, 19 anos, estava se recuperando de um acidente de trânsito, foi morto, sumariamente sem a mínima possibilidade de defesa, deitado no seu quarto de madrugada por dois homens que entraram dentro do hospital e descarregaram uma pistola de Cantofani 9mm, porque foram encontrados mais de 20 cápsulas. Que não é permitido para o uso civil. Né? Exatamente. Então, tudo isso. E aí vitimou o jovem de 19 anos que foi mantido no quarto que estava o bandido, porque o bandido, quando o hospital teve notícias de que poderia ser executado, foi colocado no isolamento, Marne Barcelos. E o hospital deixou no quarto aquele rapaz, Gabriel, que tinha apenas 19 anos de idade. E toda a família que não entende como é que isso pode acontecer. Quer dizer, em tese, o marginal ganhou a proteção e a vítima, que é uma pessoa inocente, colocaram no quarto do marginal. Então o hospital deveria saber que o cara que ia executar já estava sabendo onde é que era o quarto. Não Chicão, poderia deixar alguém lá. Exatamente, Chicão Tofani. Isso aí mostra uma realidade, e é uma realidade que é cheia de contornos, porque esses bandidos que sofrem algum disparo e tal, que precisam de uma internação, esses bandidos vão ficar do lado de pessoas que são inocentes, podendo isso acontecer? Mas nesse caso, desculpa, ele tinha conseguido progressão de pena para o semiaberto, mas ele estava solto em razão da impossibilidade de cumprimento do semiaberto. Então também tem isso, esse fato que a gente tem comentado e tem trazido há tanto tempo, por falta de estrutura, de penitenciárias, enfim, como até tu comentasse ontem, dos containers. O que acaba acontecendo? Eles estão em liberdade. E aí, casos como esses vêm acontecendo. É uma desgraça com tantas mini desgraças dentro. É verdade. Que eu não sei por onde vocês foram muito felizes. Vocês foram tão felizes na narratória, assim, porque eu não sei o que explorar mais da notícia. Primeiro, mas para mim o beabá é esse. Foi discussão nossa quarta, foi discussão nossa quinta, né? Era um cara com 2 homicídios e traficante. Pena até 2034. Aí ele ganha uma progressão de pena. Bem, aí a primeira discussão. Um cidadão desse merece progressão de pena. Bem, mas vamos lá. Concederam a progressão de pena e a lei vigente. Aí não tinha onde guardar o moço. Aí o que faz com ele? Solta. Então, nós temos a primeira aberração. Aí vamos para a segunda. A segunda tu trouxeste muito bem, cara. Ele vai e ele é jogado no meio do hospital comigo, contigo, com nossos filhos. Ficamos juntos ali. Terceiro, aí começam os agravantes.
Chegaram informações de que haveria uma invasão, ele tinha muitos desafetos, não se sabe de onde, tempo de presídio, tempo de tráfico, pessoas que ele também matou, ele tinha muitos desafetos. Começaram a chegar as notícias. Tanto é que a troca dele foi providenciada pelo próprio hospital. E aí o hospital fez contato com a Brigada Militar. O que fez a Brigada Militar? Que terá que se pronunciar oficialmente sobre isso. A Brigada Militar disse que fez contato com este marginal e ele disse, não, eu não estou sendo ameaçado, nada. Então ela não achou que precisaria ter um efetivo. Ela optou por não deixar descoberto uma outra parte da cidade e não, né, para não permanecer brigadianos todo o tempo ela quis fazer uma rotina, fazer uma brigada de rotina passando de vez em quando ali no hospital. E por último, é permanecer nesse quarto. Este menino foi morto, mas ainda tinham balas que dispararam. Tinha outras pessoas no quarto, né? Também levaram bala, felizmente não morreram. Então, é uma tragédia de uma série de absurdos que eu não sei qual seria o pior. Não, e as pessoas justificando, as corporações justificando que não sabiam. Quer dizer, eles não se comunicam, Gustavo Vitorino. A Brigada Militar não se comunica com a Polícia Civil. A própria Secretaria de Segurança disse que não tinha conhecimento dessas coisas que acontecem dentro dos hospitais. Como assim, gente? Como que eles não têm conhecimento se nós temos conhecimento? Agora, tem que ter uma forma de comunicação hoje em dia com toda a tecnologia que se tem. Como é que não entra um bandido dentro de um hospital e a Brigada Militar, a Polícia Civil e a Secretaria de Segurança não é avisada no mesmo momento? Não consigo entender. Eu já disse aqui e vou repetir para que as pessoas fixem bem a minha opinião sobre esse tema. Toda vez que um juiz dá progressão de regime para um bandido dessa estirpe, com 2 homicídios, condenação, enfim, mais uma série de outros processos, ele está condenando um cidadão de bem, um chefe de família, um jovem ou uma mulher qualquer à morte. Porque um vagabundo como esse, quando sai da cadeia, ele não vai pintar cerca, ele não vai procurar trabalho, ele não vai estudar, ele não vai vender picolé, ele vai assaltar e matar. Esse cidadão já tentaram matar ele quando ele saiu, esse tal de Alex. Dessa vez não conseguiram. Vão tentar de novo até matar ele, vão matar ele. É uma questão de tempo matarem esse Alex. Mas eu fico me perguntando, como é que um magistrado solta um sujeito desse, sem lugar em albergue para progressão de regime? Para começar, a concessão de progressão de regime, para mim, é um absurdo. Isso é uma jabuticaba brasileira que é associada à covardia. A covardia do judiciário brasileiro. O problema não é aqui no Rio Grande do Sul, não, é no Brasil inteiro. A legislação brasileira é ruim, se associa isso à covardia. Porque eu já chamei trocentos para debater comigo na Rádio Pampa e ninguém até hoje topou. Eu sempre disse, a progressão de regime, da forma como ela está na lei, ela dá direito de petição ao apenado, não de aquisição. A aquisição é decisão do magistrado, desde que preencha os requisitos. Bom, então tem que acabar mudar a legislação. Mas não adianta mudar a legislação, porque essa legislação já impediria que se botasse um sujeito desse na rua. Mas os juízes estão transformando a progressão de regime numa conta matemática. E não é uma conta matemática. Existem pressupostos para se soltar um sujeito desse. E esse sujeito não preenchia. Ele já respondia a um homicídio. Tem uma sentença a ser prolatada a qualquer momento, um segundo homicídio, júri, enfim, já matou 2. Ele é perseguido por uma facção criminosa, ele pertence a uma outra turma, e como eu disse aqui, vão acabar matando ele. Como é que um juiz pega um processo desse? Vou soltar esse rapaz. Não, porque ele já cumpriu tanto, e tem tanto, e até tanto, mas aí a matemática sobe 3, desce 2, menos 4, coisa e tal, vamos soltar. Não tem lugar para ele ficar? Então manda ele para casa, vamos colocar a tornozeleira daqui 10 dias, um mês. O que é isso, gente? O que é isso? Cadê a responsabilidade? Como é que a justiça solta um sujeito desse? Ela está condenando. Quando você emite um alvará de soltura para um sujeito desse, você está matando um cidadão de bem. Um ou mais. Está matando. Porque pensa o quê? Que ele vai para a rua para pintar cerca? Para trabalhar? Para estudar? Não, ele vai para a rua para continuar assaltando e matando. E cadê os pressupostos da lei penal? Mas tem pressupostos, sim. Leia o Código de Processo Penal, leia o Código Penal. É o mínimo que eu exijo.
para se discutir esse tema. Tem pressupostos, bom comportamento, antecedentes, tudo isso. O sujeito condenado por um homicídio, respondendo por outro, saca que aumenta a sentença, a condenação, coitado, Aí deu progressão de regime para o cara. Ah, mas é direito a penar. Não, o direito dele é de petição para o juiz analisar. Olha a concessão é outra coisa. Presta atenção na ficha corrida. Maio de 2011, condenado a 14 anos de prisão pelo assassinato de Paulo Inácio dos Santos. Setembro de 2012, Tribunal de Justiça reduz a pena do primeiro homicídio para 13 anos. Outubro de 2012, condenado a 18 anos de prisão pelo assassinato de Tairone. Setembro de 2013, Tribunal de Justiça reduz a condenação pelo segundo homicídio para 12 anos e 6 meses, resultando em uma pena total de 25 anos e 6 meses de prisão. Outubro de 2018, depois de 8 anos preso, é transferido para o regime semiaberto por falta de vagas. Fica em casa, aguardando que seja monitorado por meio de tornozeleira eletrônica, que seria instalada nesta sexta-feira. Novembro, dia 9. Progressão de regime. Mata mais um. Progressão de regime. Aí vai matar mais gente. Se ficar solto, vai matar mais gente. Mas assim, só trazendo um comentário. Ontem, o futuro ministro da Justiça, o Moro, se reuniu com o atual ministro, com o Torquato Jardim, para tratar exatamente desse tema. Ele falou o seguinte, que a sobrecarga do sistema carcerário não pode ser obstáculo para um rigoroso cumprimento de pena. Então, ele sugere e ele comenta que a primeira coisa que ele vai atacar é especificamente esse ponto, criar novas vagas, criar espaço para que se consiga pelo menos, aqui eu não estou nem falando de alterar a lei, eu estou falando de cumprir a lei, porque eles não estão sequer cumprindo a lei, os juízes estão liberando. Lu, olha só. Eu acho importante, o juiz está, o Moro está mas é muito bacana em gabinete refrigerado em Brasília. Eu quero saber o que está acontecendo nas ruas. Eu quero saber do juiz da vara penal, da vara de execuções penais, das câmaras penais, das turmas penais aqui, Tribunal de Justiça, que está soltando esses caras, reduzindo a pena desses caras. Pô, será que eles não estão vendo que o juiz Sérgio Moro cresceu, é adorado hoje no país, porque é um juiz duro com a bandidagem e ele não lida com crime de sangue, ele lida com corrupção. Agora, ele é a favor do endurecimento na progressão de pena. Talvez aí ele consiga tem que acabar com a progressão de pena é uma besteira, uma bobagem, uma jabuticaba brasileira. Para quem não sabe, jabuticaba é uma fruta que só tem no Brasil. Progressão de pena também, essa bobagem. Eu entendo, agora vamos passar aqui para o outro lado da bancada, Ruxa, por favor. Eu não quero perder, porque o discurso do Vitorino é um discurso que a gente que nos bate no coração e que repercute na gente, mas existe uma realidade, porque senão nós vamos achar que todos os juízes criminalistas do Brasil são perdulários, são irresponsáveis, ficam soltando malucos ali. Não, eles ficam cumprindo a lei, sim, e se eles não soltam, se vai para o Tribunal Superior e o Tribunal Superior solta, porque nós estamos assim como nós discutimos ontem, nós estamos criando containers para poder botar os que estão saindo. Então, quem já está 8, 10 anos lá, vai abrindo vaga. Lógico que não é o ideal. Eu só estou dizendo que nós também minimizarmos, entendemos que juízes criminalistas que estão há 20 anos no métier, soltam porque querem soltar, você é bonzinho, esse cara aqui vai ser bonzinho. Aí é simplificar demais o nosso debate, entendeu? Eu não posso botar na conta desse juiz, como faz o Vitorino, e isso ele faz, eu não boto em cima deste juiz que é obrigado a soltar por um sistema e por uma legislação que lhe empurra, quando ele tem 500 esperando dentro do container da... E eu contesto essa legislação. Não quero ser o container meu, não venho botar essa na minha conta. Eu contesto essa legislação. Obrigada. A legislação prevê o direito de petição, não o direito de aquisição. O direito de aquisição é Estado brasileiro que não esteja. Então, eu só quero dizer assim, me diz um Estado brasileiro que não esteja com o mesmo problema, que não esteja que os juízes não estejam soltando em progressão de pena.
Deixa eu fazer uma pergunta. Ontem a gente trouxe a notícia aqui no programa de que em Novo Hamburgo, um juiz da vara de execuções criminais teve a ideia de comprar 2 containers para os presos, esses que passam pela delegacia, são presos em flagrante e tudo mais, não ficassem ou dentro de uma viatura ou algemado num banco de praça, como acontece. Ele fez isso. Não teria como a justiça também se envolver, daqui a pouco abrir um pouco de mão de recurso para a construção de presídios? Além de parcerias público-privadas, como vem sendo pelo governo de estado, eu digo assim, de uma grande mobilização, porque não adianta deixar tudo com o executivo e lavar as mãos. Olha só, aqui está chegando esse número aqui de pedidos de progressão de pena e outros tantos para serem presos. Então eu vou soltar porque não tem lugar. Não, vamos, enquanto sociedade, vamos pensar num todo. Mas, cara, nós noticiamos há pouco tempo, tem lugares que soltam 100. E quando é que soltaram 300 presos? Obrigado. Em 10 de outubro... foram liberados 320 detentos em Feira de Santana. 320. Em Feira de Santana. Em Feira de Santana. Olha o que é isso. É na Bahia, né? É não deixa de ter o aumento lá salarial de 20%, não pensa um pouquinho no país. Às vezes a gente começa uma discussão, ela parece que ela é teórica, mas vê quando vem um caso como ela se torna prática. É a nossa discussão de ontem. Te lembra que nós a chegada do Moura, do Moro, é que eu tenho um amigo que é Moura. Então, a chegada do juiz Moro, e eu botei todas as entidades que ele vai presidir ali, para que ele tenha força política, para poder alterar orçamento, para pedir verba, para exercitar a liderança dele e conseguir isso que tu diz. Nós precisamos de alguém que tenha finalmente força. Um envolvimento, vontade política. Simplesmente, se disser, eu vou pegar na prática o que disse o doutor Vitorino, sem discordar do que ele disse, tá? No mérito. Não solta mais, nós daqui um mês estamos numa convulsão social no país. Porque vão continuar chegando presos no presídio e não sairão, implode. Essa é a situação que os juízes que tem no gabinete, que tem ar-condicionado, mas a terrível decisão de soltar um marginal, tá? Deve ser a pior coisa para assinar um alvará de soltura de um cara desse, eu não tenho a mínima dúvida. Então tem que largar a magistratura. Eu não sei como é que esse magistrado Não solta. Os tribunais superiores é que assumam a responsabilidade. Eu não soltaria. Eu não iria dormir de noite sabendo que eu ia estar expondo outras pessoas, assim, de forma totalmente leviana, a esse tipo de pessoa que já foi submetida a um julgamento, às vezes até um júri, 2 nesse caso. De segunda instância. E teve uma condenação de segunda instância. Marli Barcelos, quero te escutar. Quando o senhor Getúlio Vargas, no início do seu governo, em 1930, com a Revolução, ele depõe o presidente Washington Luiz e é criado o primeiro Código Penal brasileiro, esse mesmo que está aí de 1940. É o mesmo código, com algumas alterações para pior. E eu me lembro, quando eu comecei a trabalhar em rádio, fazer programa de polícia, sempre fiz programa policial e esse assunto já me esgotou a paciência, né? Tantos e tantos anos fazendo essas coisas aí. E as histórias se repetem. Inicialmente se falava sobre o punguista, coisa que nem existe mais, aquele que roubava a carteira dentro do bonde. Roubava a carteira dentro do bonde. Então era isso que acontecia e os crimes passionais, né? Furtava, não era nem roubava, não usava nem não usava de força, nem de arma, nem nada. Não é roubo, é furto. Furto. Qualificando a coisa em termos jurídicos. E aí eu vejo que cada vez mais se agrava o problema brasileiro. Eu me lembro que algum tempo atrás, quando eu estava em São Paulo, apresentei um programa de rádio, muitos anos em São Paulo, na Rádio Capital de São Paulo, nós chegamos uma época a 1.058.000 ouvintes. Foi a maior audiência da história do rádio de São Paulo. E neste programa de rádio nós já falávamos a respeito disso. Como as leis brasileiras que existem não são cumpridas. Elas não são... Leis nós temos aí, mas elas não são cumpridas. Por quê? Existem os direitos humanos, o coitadinho do bandido. Vocês sabem que esses contêineres vão ter ar-condicionado? Vão ter. Vão ter ar-condicionado? Vão ter. Vocês sabem disso? Não sabem disso. Então eu quero alertar a você, meu amigo, a você, minha amiga. Hoje eu quase fui vítima de um assalto pela manhã. Eu quero dizer para vocês o seguinte: tomem cuidado, porque não há jeito. E só existe um caminho. A ação provoca a reação. Com bandido armado, você não pode brincar. Ah, mas está propagando, tem metralhadora, tem isso, até aquilo. Não sei o que tem que fazer. Alguma coisa tem que fazer. Porque nós temos
Quantos homicídios por ano no Brasil? 63 mil pessoas. É o dobro da população de Osório, é o dobro da população de Estrela, é quase a população de Lajeado, que morre por ano no Brasil vítima de assassinato por arma branca e também por revólver. Não tem mais nada a dizer, já cansei de falar nisso. Marne, eu vou pegar a carona nisso que tu falaste e tocar em 2 pontos que foram chaves no meu ponto de vista do que tu estás trazendo ao nosso público. Histórias se repetem e, discordando de ti, nunca deixemos de falar destes assuntos. Por quê? Porque eu gostaria de trazer 2 fatos históricos. Hoje, completa 80 anos da chamada Noite dos Cristais. Sabes bem disso, né, Marne? Chama-se Kristallnacht. O que aconteceu nesse dia? Foi horrível. Há 80 anos atrás, na Áustria e na Alemanha, com autorização do governo alemão, as vitrines das lojas dos judeus, as sinagogas foram quebradas, as vitrines, as sinagogas foram incendiadas, livros sagrados foram queimados, judeus foram assassinados e presos. E Hitler, naquela ocasião, deixou isso acontecer e observou qual era a reação dos outros países. Sabe qual foi a reação dos outros países? Silêncio e indiferença. E isso causou o início de algo mais trágico que nós temos da nossa história, um dos fatos mais trágicos da nossa história do século passado, que foi a Segunda Guerra Mundial. Então, temos que tratar desses assuntos, são assuntos difíceis sim, mas é a memória que faz com que a gente haja para que jamais repitamos. E outro assunto que eu queria trazer é que domingo, na França, eles vão comemorar os 100 anos do fim da Primeira Guerra Mundial. E por que eles estão comemorando essa data? Porque foi em 11 de novembro de 1918 que eles assinaram o acordo de armistício. E isso fez com que os povos começassem um processo de se honrar novamente e terminar a Segunda Guerra Mundial. Criaram a Liga das Nações, da Primeira Guerra. E por que é tão importante para a Europa a Primeira Guerra Mundial? Porque quando eles começaram a guerra, adolescentes, alunos de excelentes faculdades foram postos nos exércitos e morreram. Dizimaram milhões de jovens. E todas as famílias na Europa, pelo menos tem 1 ou 2 parentes que morreram na guerra. Quando a gente viaja pela Europa, tanto nas cidades do interior quanto nas capitais, eles têm locais onde eles homenageiam e trazem o nome dessas pessoas. Então, o que eu trago? Eu trago essas questões de história para que a gente cuide do nosso país. Cuide das nossas memórias e, sobretudo, vamos falar sobre esses temas, sobre essas crises, porque nós estamos num processo de mudança. E é conversando, é discutindo, é pensando, é verbalizando que a gente vai encontrar um bom senso. O importante é que nós também temos bons líderes chegando aí. O Sérgio Moro está tocando esses assuntos. Então, a gente sabe que ele é um juiz que provou por atitudes. Então, eu acredito Fica o nome dele como uma esperança, a esperança de todos nós. Mas a esperança, Carla, é nós brasileiros nos unirmos e pensarmos juntos e não nos afastarmos desses assuntos que são assuntos difíceis de tratar. Não, as pessoas não conseguem mais ficar afastadas. Dessa Noite dos Cristais, em alemão, Kristallnacht, participou a SS, a Schutzstaffel e a Gestapo Geheimdienst Polizei, que é a polícia política do Estado alemão daquela época. E eles escreviam nos vidros, quando sobrava um pedacinho de vidro, né? Achtung Juden, que significa atenção, aqui judeu, que era loja de judeu. Eles não comprem em loja de judeu. Essa era a propaganda que era feita. Meu Deus. Que coisa horrível. Atualidades@pampa.com.br. Caso de São Leopoldo, o André se manifesta. Boa noite, Carla e bancada. Os comentários de vocês estão certos no caso de deixar uma pessoa que nada tinha a ver com o ocorrido. Mas essa falta de efetivo pela Polícia Militar e falta de comunicação da Civil, me desculpe, mas isso não é desculpa. Amarelaram nesse caso, pois não tem explicação. Nenhuma da polícia não ajudar o hospital. Abraços, André, ele é de Esteio. Também sobre esse caso,
O Manuel Azevedo se manifestou. Concordo com o Vitorino, alguns juízes estão usando progressão de regime para fazer uma espécie de rodízio nas penitenciárias. Infelizmente é verdade, esses presos não podem ficar em containers ou no trovão azul do Sartori. Daí então a sociedade paga com a vida neste prende e solta. Essa é a opinião dos nossos telespectadores do e-mail e a gente vai agora para o WhatsApp. Aqui do WhatsApp. Depois te passo a palavra. Ele pediu para não ser identificado. Boa noite, Carla e bancada amiga. A respeito do que aconteceu no hospital, a morte de uma vítima inocente. 1 ou 2 vigilantes com 38 e 45 munições são páreo para enfrentar um fuzil e as várias pistolas, e suponho que com muita munição. O hospital vai ter alguém capacitado para dominar uma situação dessas? Só as operações especiais ali poderiam intervir. Gustavo Vitorino? Eu quero ler para os senhores, eu quero que os senhores façam uma avaliação e um julgamento do que eu falei. Eu vou ler para os senhores o artigo 83 do Código Penal Brasileiro, no capítulo 5º do Código Penal Brasileiro, o artigo 83, que elenca os requisitos para a concessão do livramento condicional. Quero que vocês ouçam atentamente e vejam se alguém que já matou 2, 3, 4 pessoas preenche esses requisitos. Vamos lá. Diz o artigo 83 que o juiz poderá, olha bem, não diz deverá, é poderá, ou seja, ele vai avaliar os requisitos e aí vai conceder ou não. Muito bem. O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 anos, desde que, vamos lá, 1. Cumprida mais de 1/3 da pena se o condenado não for reincidente em crime doloso e tiver bons antecedentes. Cumprida mais de 1/3 da pena se o condenado não for reincidente em crime doloso e tiver bons antecedentes. Esse rapaz, o Alex, já matou 2. 2. Cumprida mais da metade se o condenado for reincidente em crime doloso. Não era o caso. 3. Comprovado comportamento satisfatório durante a execução da pena, bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto. Oi. 4. Tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo, o dano causado pela infração. Como é que a gente repara um homicídio? 5. Cumprido mais de 2/3 da pena, nos casos de condenação por crime hediondo, prática de tortura, tráfico de entorpecentes, drogas e afins, tráfico de pessoas, terrorismo, se o apenado não for reincidente específico em crimes dessa natureza. 2 homicídios. Parágrafo único. Para o condenado por crime doloso, cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, a concessão do livramento ficará também subordinada à constatação de condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a delinquir. Então, Código Penal, tá tudo errado. Código Penal, artigo 83, capítulo 5º do Diploma Legal Brasileiro. Faça o senhor em casa o seu julgamento. Então ele não podia apenado para ser soltar. solto tem que cumprir essas regras. Faça o senhor o seu julgamento. Alô, prefeito Marquesan. Atualidades@pampa.com.br. Telespectadores da TV Pampa que trabalham ou estudam no centro de Porto Alegre, moram na agronomia, não entendem porque uma das principais vias de escoamento de Porto Alegre, a Avenida Bento Gonçalves, tem um trecho onde só pode passar um carro por vez. Pois, como se disse, apesar de ser uma das principais vias de escoamento rumo à Viamão e diversas praias, ali foi permitido estacionamento em uma das pistas, provocando tranqueiras. É na Bento Gonçalves, na quadra do número 4501. Alô, prefeito Marquesan. Alô. Um último comentário aqui sobre esse assunto. Boa noite. Por favor, não estou defendendo o bandido, mas quem cometeu um homicídio não foi o apenado, que conseguiu progressão de pena, e sim outros criminosos aos quais precisam ser identificados. Deixa eu elencar. Sempre vamos dar o nome. Quem não dá não tem, não se identifica. Então, esses que não dão o nome, a gente tem que tomar um certo cuidado, porque às vezes a coisa vem encomendada. Não, mas tu viu o que ele ela disse? falou outro nome. Que pode ter se misturado aí.
ideia. Sim. É que ele não, que ele não foi morto. Ele não matou ninguém. Só dois. Não, mas olha aqui, não na quarta-feira ele matou. Não, sim, mas na quarta-feira ele matou. É que como nós misturamos várias informações, ele está só frisando que este menino de 19 anos foi morto por outros bandidos. Que podem estar soltos na mesma condição que o Vitorino. Possivelmente estão, né? Porque esse esquadrão da morte do crime organizado... Eu quero lembrar que o ano passado, eu não estava na bancada, mas vocês, como são muito atilados e discutem tudo aqui, com certeza se lembram. Você se lembra quando lotaram 2 ou 3 presídios? Pessoas que cometiam o crime saíam soltos? Lembramos. Então, se for discutir lei, né? Então a pessoa comete o crime e não vai preso porque os presídios estão lotados. Os presídios estão lotados. É óbvio que não é uma questão legal. É óbvio que o ideal é deixar presas as pessoas. Mas aí nós voltamos, pessoal, nós temos que começar a trabalhar com a solução. Se não viabilizar presídio, se não viabilizar opções criativas, por isso que a gente briga com o container, mas ele vai resolver muito problema momentâneo de fazer com que bandidos não sejam soltos exatamente por onde não tenham. Não fujam, né? E tudo mais. Exatamente. Até olhando para o futuro, a gente terá uma nova administração do governo do estado a partir do ano que vem. E eu pensei, Marne Barcelos, em a bancada falar no nome do vice-governador, que é delegado Ranolfo. Será que vai ajudar? Sem dúvida. Nessa questão do combate à violência? Não, ele foi secretário de segurança do Tarso e só enterrou a segurança do estado. Eu acho que quem tem expertise é Não tem. Mas delegado de polícia, tinha tudo para ser um homem forte, que pegasse pesado, mas ele foi secretário de segurança do Tarso Genro e o que a gente viu foi que só assistiu à degeneração da segurança no estado. Não tem muita fé nisso. Mas o Eduardo está confiando nele, hein? Tá confiando, sim. É o vice, né? Como é que não vai confiar? Pelo menos no início tem que confiar. Colocando um delegado de polícia justamente para poder aspirar alguma melhora na criminalidade, quer dizer, na diminuição da criminalidade no estado. Eu ouvi o Eduardo falar isso diversas vezes, o governador. Roberta. Vamos mudar de assunto, Carla. Sexta-feira, mas vamos tratar de um assunto que também fala de futuro, porque afinal de contas, foi identificado através de um estudo que a média de filhos por mulher caiu pela metade desde 1950 no mundo inteiro. É uma situação muito delicada que isso vai impactar nos próximos anos, não tão longe assim, no mundo inteiro. Nós vamos precisar pensar na nova previdência, nós vamos precisar, inclusive, mudar a infraestrutura das nossas cidades em razão de termos mais velhos do que jovens. Para os senhores terem uma ideia, em 1950, as mulheres tinham, em média, 4,7 filhos. Em 2017, no ano passado, a taxa de fertilidade caiu pela metade. Esses dados mascaram diferenças muito grandes entre países, como, por exemplo, no Níger, na África, a taxa de fertilidade, vejam só, é de 7 filhos por mulher. Já no Chipre, no mar Mediterrâneo, a taxa é de apenas 1 filho. No Brasil, segundo os pesquisadores, a média é 1,8, ou seja, o Brasil está abaixo da taxa média global, que é de 2,4. Uma curiosidade sobre esses dados. Até mesmo os países que sofrem com conflitos têm todos eles taxas altíssimas de fertilidade. Cito o exemplo a Somália, o Afeganistão, o Mali e o Sudão do Sul, que têm a média de 6 filhos por mulher. Então vejam que curioso. Esse dado de 1,8 para aqui no Brasil, eu achei que era mais. No Rio Grande do Sul. Pois é. Agora se for dividir por regiões, também vai dar uma diferença absurda. Carla, no Rio Grande do Sul é ainda menor. É a média. É a média. Mas eu quero lembrar um dado. Eu quero lembrar um dado, Vitorino, que a gente trouxe aqui, a questão de 2 meses, quando se enfocava não pela natalidade, mas sim pela idade, nosso índice de mortalidade, de durarmos mais. De vida. A gente vai chegar à expectativa de vida. Então, obrigado, cara. Eu tenho que fazer justiça, foi o Gustavo. E aí nós trouxemos que a partir de 2023 começará a reduzir a população do Brasil. E em 2040 ela já poderá estar negativa em relação a coisa. Seria isso, os velhos durando mais, mas parando de termos nenê, a média caindo assustadoramente. O lado bom dessa taxa de fertilidade estar baixa no mundo todo é pelo meio ambiente.
Porque dizem esses estudos que a boa notícia é que com menos gente no mundo, o impacto no meio ambiente também diminui. Então vejam que tudo tem... Quem tem uma análise maravilhosa sobre isso é meu amigo Chicão Tofani. Chicão, quanto é que custa uma criança? Ele tá aí. Quanto é que custa uma criança? Tem custo. Não, custa 2,5 milhões, segundo Em dinheiro de hoje. Não, existe estudo. o cara mais craque no marketing que eu acho no Rio Grande do Sul, tem 2 craques. O Dado Schneider e o Juan Pablo Buera. Eu dei um dia pro Juan Pablo. Juan Pablo, por que tu não tem um filho? Chicão, eu fiz uma opção. Entre eu ter um filho e gastar 2,5 milhões e comprar um apartamento em Miami, eu preferi comprar um apartamento em Miami. Porque se um dia eu quiser eu ficar duro, eu vendo um apartamento de Miami. Se o filho não posso vender. E eu segui o que o Juan Pablo me disse. E eu acho isso aí uma coisa extremamente inteligente, porque o filho, ele sai todo esse valor, desde que ele sai da mãe até os 21 anos de idade, quando ele sai da faculdade, tem que ganhar um carro. Porque se você não der um carro para o seu filho, o filho até vai odiar você. Aquele pai é duro, não me ajuda e papapá. Então o Juan Pablo optou ter um cachorrinho que faz bilu-bilu e está terminada a depressão e está alimentado o barulho dentro de casa, todo aquele... Mas não está alimentada a alma, amigo. Mas a alma... vai alimentar a alma Nova York hoje à noite, com uma vida e clicou, poxa. Vamos pensar nas coisas boas da vida. Ela passa. A criança é a melhor coisa da vida. Uma criança vai me alimentar minha alma. Só qual é o melhor momento? O momento que eu mais gosto, juro por Deus. Qual é o momento? Na hora de acordar, tá ali a Alicia, dá um abraço nela. É a hora que eu mais gosto. Eu queria ver um bazar, o cara botando a venda aquelas crianças por 1 milhão, 1,5 milhão esse mês. Mas eu tô com a conta alta, né? 7 milhões. Chicão, no Afeganistão, a média... É bom esse Chicão. Chicão, no Afeganistão, a média é 6 filhos, ou seja, cada afegão tem 15 milhões em casa. Deixa a Roberta complementar. Isso aí, tu sai daquele papo, eu vou na reunião de pais e mestre, eu vou na faculdade de um colégio, tô tratando mal meu filho. Tira esses papinhos que os argentinos chamam piegas e vai viver a vida. Agora, Chicão, vai pra noite hoje Chicão, tomar uma vida. Tem momentos que uma criança faz falta. É? Nos bares de carnaval infantil. O Russo tem que ficar pedindo emprestado aos crianças. Ele fica lá estando em cima das mães na saída da sábia. O Vitorino. E eu só avisando ela que o Vitorino é casado. Isso aí é um absurdo. Vocês estão usando Ele usa usando as crianças. É barbaridade. Isso aí deve ser proibido. E o Vitorino é verdade. Eu acho um absurdo. Não tem nada a ver. Sabe o que eu dizia, Chicão? Mas um dia o Vitorino me disse... Você sabe quanto tá custando uma criança? Gente, muita gente disse. Eu achei interessante, cara. 3 noites ele acha legal a mulher com filho. Ele acha legal a mulher com filho. E já o filho mais velho, o pacote já fechado, não tem mais problema, porque ele não quer bancar nesse penduricado. A escolinha tá 1.500, Chicão. Chicão, tu faz ideia quanto custa uma criança emprestada para 2 bares de carnaval? É caro. De 5 a 6 quilos de picanha. Ele paga babá, falando em carnaval, vocês viram que a justiça concedeu uma liminar cancelando o carnaval? Só um pouquinho, gente. Vamos organizar. A história é sexta-feira, tá todo mundo feliz e tudo mais. Só pra Roberta completar o assunto e aí a gente vai pro carnaval. Eu só quero completar porque eu achei interessante o ponto de vista do Chicão, mas eu discordo. Eu acho que uma criança, um adolescente, falando direito, com 18 anos, não deve ganhar um carro. Ele conquista um carro. E se ele puder conquistar por si próprio, melhor ainda. Na nossa sociedade, a gente está muitas vezes perdendo a noção dos limites. Nenhum pai tem obrigação de dar nada material. O pai tem obrigação de olhar para o seu filho, dar educação, disciplina e trazer noções de respeito, de limites. Assim a gente vai construir uma sociedade. Pronto. Roberto, o problema do filho é o seguinte, que depois que o cara tem o filho, é que nem o cara que já pegou esse estado e foi pra praia. Na chuva, não adianta, ele tem que ir. Já tá. Não pode voltar pra trás. Eu não sei se os meus conquistaram ou ganharam. Ganharam ou conquistaram, mas ganharam e custou igual. É a mesma coisa, com conquista, sem conquista. O custo foi igual. Me custou igual. Conquistado ou ganho ou dado ou merecido. Sabe qual é a diferença do conquistar? Pois não. A gente conquista quando a gente sabe se frustrar. Na vida a gente tem que entender dos limites e aprender a se frustrar. Nós precisamos enfrentar essa realidade. Às vezes os pais têm pouco tempo para os seus filhos e aí ficam dando muitas coisas. E inclusive perdendo noções de limite. E aí o que acontece? Essas crianças não têm frustração. E aí eles vivem numa redoma irreal. Agora, então, conquistar significa se frustrar e aí, quem sabe, ele conquistou. Eu sou o cara mais responsável que tem por Porto Alegre. A doutora Roberta porque quando eu fui perguntado numa entrevista... Não, só uma coisa pra encerrar, depois pode me mandar embora.
que até tô afim. Seguinte, não, porque ficar nesse bababá aí... Excesso de sinceridade. É muito bababá, o cara não pode dizer desse ponto de vista. Eu vou dar um ponto de vista, eu vou trabalhar. Eu, numa entrevista... Hashtag fica Chicão. Hashtag fica Chicão. Numa entrevista que eu dei pra TV Urbana, me perguntaram o seguinte: Chicão, por que você não teve um filho? Porque eu sou responsável com a sociedade. Porque quem tem um filho e se separa é irresponsável. Não me interessa o motivo. Porque o dia que eu tivesse um filho, eu não iria me separar. Mas como o meu negócio é... Sim, separa, Chicão, olha só. Separa, eu acho assim, ó, eu te admiro, porque tu tem a vida que tu acha que tu tem que ter, mas não que a tua vida serva dentro de todas as outras. Mas eu não tô querendo... Até que todo mundo fica com filho e sai do mercado. E fica nesse papinho nada a ver aí. Mas é bem importante isso que o Chicão tá dizendo. E o Vitorino que não fez filho. Não, o Vitorino é um concorrente terrível. Existe um pouco de preconceito na sociedade das pessoas que têm a opção de não ter filho. Que é uma realidade, isso que o Chicão tem que ter filho se quer ter filho. Eu vou passar pro Marne agora. Vou levantar a mão pra falar aqui. Não, que porra. Fala, Marne. Pra falar. O Chicão Tofani foi absolutamente socratiano. Sócrates. Sabe o que isso diz aí pro pessoal? Sócrates. Que era Sócrates. Sócrates. O baita meia. Quem é Sócrates? Fazia muito o maior filósofo da história da Grécia. Pô, todo mundo sabe quem foi Sócrates, né? O Sócrates aplicava o princípio da racionalidade. Racionalidade, que é o mesmo princípio de Confúcio, que usava da razão. Você usa da razão, a razão atual. O racional do Sócrates, absolutamente racional. Ele não acreditava nisso. É de uma sabedoria incrível. Vou te fazer uma pergunta. Se tu é uma mulher, tu quer um namorado... Não. Uma metáfora. A bancada não tem sabedoria nenhuma para tu fazer uma metáfora comigo. Se tu é uma mulher, o que tu prefere? Tem uma história com o Chicão Tofani, que não tem filho, penduricalho, mulher, guarda compartilhada, todas aquelas besterol que não leva a nada, só leva rolo. Outro que é um cara cheio de 3 filhos, que nem o Ruxo, que é rolo aqui, é pensão aqui, é guarda alimentícia, é bababá. Acabou com o Ruxo. Eu sou 0 a 0, sou compartilhado. Mas aplicando... Fui desvalorizado no mercado, eu tô achando que a gata do Chicão tá de olho no Ruxo. Eu tô achando. Aplicando a racionalidade, você tá certo. Tá bom, mas... Agora eu vou te perguntar uma coisa. É maravilhoso. Eu vou voltar pra Eu vou perguntar uma coisa pro Mário. Vocês levam a sério o pensamento de um cara que usava uma toalha de mesa cobrindo o corpo de pé descalço? Para aí, o Sócrates no tempo dele podia ser bom, mas eu ainda prefiro o jogador. Pensei que tava falando da foto do Chicão. Tu não vai desabonar o Chicão na minha frente. Tu não vai desabonar o Chicão na minha frente. Eu tô sendo discriminado aqui. Eu vou só trazer uma informação por isso que o Alexandre de uma pesquisa. Tem bala pra gente distribuir pro pessoal, eles ficam comendo. Sabia que o Chicão não tá, claro que isolado, mas o Rio Grande do Sul foi o único do Brasil que teve redução no número de nascimentos em 2017 e 2016. Muito bem. Então, casos como esses... Um amigo meu disse para a namorada dele: se você tiver um filho nosso, que vai ser muito legal, vai ser Bilu Bilu, o nome dele vai ser o Rafa, papapá, mas só para botar, quando você tiver a criança, tudo que eu vou gastar aquela semana no hospital, dá para nós ir para Cancún e ficar 10 dias no Raul Inclusive, você prefere? E olha... Fiesta Americana Conversa, Cancún, mega hotel na beira da praia, no Caribe, tomando Vive Clericô, tu quer estar lá no hospital, tá nascendo ele, vamos bater uma fotinho no céu. Para aí, o mundo evoluiu, querida. Já tem tecnologia hoje. Nós não estamos lembrando da pedra mais. Muito bem. Mudando completamente de assunto, até talvez o título, vocês acham que não, Operação Capitu. Quem ouviu falar hoje da Operação Capitu? Vice-governador preso. Vice-governador. Exatamente, Marne Barcelos. Joesley Batista voltou a ser preso. Ele que estava sob o manto, né, como diz, não do matrimônio, mas da delação premiada. Então foi, né, deflagrada essa Operação Capitu e prenderam o Joesley. A defesa alega que ele não poderia ser preso porque a delação está valendo e tudo mais. Mas o Ministério Público alegou que sim, que ele descumpriu a delação e que ele não colaborou da forma com que deveria ter colaborado. Ruxo? Na verdade, essa foi o complemento da explicação da própria desembargadora que deu a ordem de prisão, mas vamos tentar ordenar. Nós estamos falando de uma delação de
de uma delação vindo ainda do Funaro, veja como uma delação geram dezenas de inquéritos e depois processo. O doleiro Funaro, tá? Uma propina de 30 milhões de reais, 15 milhões para o MDB nacional e 15 milhões para o MDB local. É disso que estamos falando. Então foram 19 mandados de prisão temporária, apenas 5 dias. Por que num primeiro momento? Porque essas pessoas estariam influenciando na investigação. Estavam mexendo com testemunhas, estavam tentando esconder provas, estavam assustando pessoas e aí chegou na mão da juíza todo o pacote e ela disse, não, pera um pouquinho, então vamos tirar essa turma em 5 dias, todo mundo vem depor agora para não desaparecerem as provas. Esse é o cerne da questão Capitu, do projeto Capitu. A desembargadora pressionada aí, porque lógico tem um vice-governador de Minas Gerais aí, tem até o Eduardo Cunha, mais um mandado de prisão para ele, o Eduardo Cunha dentro disso, né? Ela pressionada, aí que ela trouxe a questão da delação, que não foi a justificativa inicial para a concessão desses 19 mandatos já cumpridos. Foi no sentido de que na delação o juiz teria contado só aquilo que lhe interessava, ou seja, ele direcionou toda a sua delação para o caminho que interessava e estaria protegendo, então, esse pessoal do MDB. Então, essa é onde entra a famosa delação da JIS dentro deste rolo aí de 19 prisões. Sim, só complementando, então, é uma fraude no Ministério do Trabalho, né? Exatamente. Bem grave que aconteceu. E vocês viram o impacto também no Detran? O presidente do Detran do Rio de Janeiro também foi preso e simplesmente pararam, porque como ele não poderia assinar, não se expedia certidão, documento de transferência de veículo. Então, assim, tudo parou em decorrência disso. Olha que falha gravíssima de processo, como se todo mundo não tivesse um substituto, uma outra forma de conduzir. Não, eles param absolutamente tudo. Eu ouvi uma entrevista de uma pessoa que disse, eu comprei um carro e agora eu não consigo nem fazer emplacamento. O impacto que gera na sociedade. Agora, esse tipo de conduta. Eu acho interessante o que está acontecendo especificamente com o Joesley, porque me parece que ele e os seus comparsas entenderam a delação premiada de uma forma diferente. Ele tentou usar a delação premiada a seu favor, e delação premiada é um mecanismo criminal que a gente usa para que as regras sejam cumpridas. Ninguém se safa através de uma delação. Então, ele foi muito danado e eu acho que ele está tendo uma reprimenda. Agora, o que me chama muito danado atenção... nisso. Foi danado. E um fato de bastidores. Olha que curioso, a esposa dele está grávida do segundo filho dele, né? Quer dizer, é curioso ele ter filho diante de toda essa situação. Eu fico pensando, o filho quando nasce, os filhos desse homem, quando ficarem sabendo o que o pai fez, será que eles vão ter orgulho desse pai? Que difícil ser filho desse homem, né? Porque caráter é fundamental. Paga, né, então, e dinheiro nenhum paga caráter, quer dizer, não importa. Dona Carla, eu quero fazer uma digressão sobre, estamos falando de delação premiada, é muito importante que nós a façamos. Esta delação foi a primeira. Eu acho que naquele momento, vou avaliar como advogado dele, como pessoas que o cercavam, com toda a sua assessoria, porque ele tinha a melhor assessoria do país naquele momento. E ele tem um excelente advogado, um deles é o doutor André Caligari, um criminalista excelente, gaúcho, e que, bom, está fazendo a sua parte, está fazendo um excelente trabalho. Que está agora, mas eu quero me reportar à época dos fatos, tá? Como ele foi a primeira delação, eu acho que não se tinha noção, primeiro, de que a Lava Jato vingaria da forma que vingou, que as investigações iriam descer, como estão descendo ontem, aqui a gente noticiou, já a quarta ou quinta geração da primeira Lava Jato, né? Eu acho que não se tinha delação. Então ele foi, efetivamente, fez uma delação contentando para aquele momento já os procuradores, conseguimos desvendar tal e tal, vamos conseguir prender a B e C, e omitiram dezenas e dezenas e dezenas de informação. Quando começaram a andar, a Lava Jato começou a andar e os inquéritos começaram a andar, começou-se a descobrir quantas coisas eles tinham tido. Por isso que já houve, ainda na égide do próprio Janot, ele ainda procurador, ele foi o que assinou e já foi quem pediu a rescisão, que hoje está no STF, né, da delação da JIS. É aí que eu quero chegar, Ruschel. Aonde é que a Lava Jato sempre
para e demora. Aonde se recebeu 16, alguma coisa de aumento salarial no Supremo Tribunal Federal. Esses ministros demoram o dobro do tempo do que a turma da primeira instância e da segunda instância trabalha para que essa operação, graças a Deus, ela está se tornando nacional. Não existe mais a República de Curitiba. Hoje é a República do Brasil contra essa coisa horrorosa que é a corrupção. Porque a corrupção não é só roubar dinheiro, é tirar o dinheiro do povo, que precisa muito na educação, saúde, etc. Agora, o presidente eleito Bolsonaro disse que vai abrir a caixa de Pandora do BNDES. E muito aí bom. Sim a gente vai ver muitas outras operações. O futuro dirá. Nossa, olha aqui, ó, só o Jorge Leffer está dizendo, Gustavo Vitorino, que o titular da SSP no governo Tarso Genro era um agente do Ministério Público e não o delegado de polícia Ranolfo Vieira Júnior. Não me lembro. Eu não lembro também, eu peço que tu pesquise. O delegado Ranolfo foi secretário de segurança, assim, do Tarso Genro. Foi? Então deve ter sido secretário de segurança talvez. Quando ele foi governador, então deve ser isso que está dizendo. O Tarso Genro foi governador. Foi governador quando ele foi governador. De segurança, que não se confunde que quando ele foi ministro... Isso não apareceu na campanha, né? Eu acho que talvez esteja havendo uma confusão aí, hein? Não sei, eu queria dizer, o titular da SSP no governo Tarso Genro era um agente do Ministério Público. Eu só queria Público. complementar a tua informação ainda, que eles lavavam o dinheiro, tá? Eles fizeram uma parceria com grupos varejistas, dezenas e dezenas de lojas, então com uma poupuda comissão, porque onde é que tu vai enfiar 30 milhões, né? Então, como é que era distribuído isso? Isso vinha para as redes varejistas, que tinham dezenas, centenas de lojas, essas redes grandes, né? Então, eles conseguiam pagar a propina, diluindo a propina em forma de contribuição. Olha a Neuza Rocha, eu leio aqui da Neuza e depois eu já passo ali para a Lu, que está com WhatsApp hoje, 999-777-001. Tirou do Vitorino, né? Tiraste do Vitorino. Que ele só ontem ele não se comportou. A Neuza Rocha diz o seguinte, perfeito, Chicão, ainda bem que tem outras pessoas que pensam como eu. Nunca quis ter filhos, não me arrependo. Sempre trabalhei e quando casei pensei que teria que deixá-los em creches o dia todo e decidir não tê-los. Precisava trabalhar. Hoje sou divorciada e feliz. Tenho muitos sobrinhos e também faço trabalho social, o que preenche muito a minha vida. Beijão, amigos. Um bom final de semana. Neuza Rocha. Legal. Na verdade, vamos ao WhatsApp. É um recadinho aqui legal, do senhor José Brant. Ai, meu Deus, isso aqui vira. Grande equipe, por favor, mande um beijo para minha esposa, Vera Rosália, que está completando 83 anos. Então, assim, é 84, digo. Errar para baixo sempre pode, Se abraça, eu não posso perder a vaga então, aí. assim, parabéns em nome aqui de toda a bancada, muitas felicidades. Vamos seguir então. A senhora? Que é isso? Então tá. Há muito tempo que eu quero mandar um beijo para uma turma de telespectadores nossos, que são muito queridos, trocam informações, enviam material muito querido. São pessoas muito especiais. Eu vou falar vários, porque eu quase nunca mando esses beijos aqui na bancada, mas eu faço questão para que todos vocês saibam que são muito fã de cada um de vocês. É a senhora Liege Socol, a senhora Ione Flério, a Adri Brandão, a Miriam Marques, os pais da Cris Borges, que é a senhora Virgínia e o senhor Sérgio Borges, também a Heloísa Mendes Ribeiro e a Neuza Dexmaier, não sei se estou falando certo, Neuza, e também o Eduardo Azevedo, que me manda muito material muito legal de economia, e eu adoro, gosto de trocar informações sobre números com ele. Então, muito obrigada, um beijo carinhoso a cada um de vocês, bem especial. E também, por fim, vou mandar um beijo para minha Violeta, que hoje está me assistindo. Beijão, Violeta. Deixa só os beijos e depois a gente... Estou na fila do abraço, 2,5. Então começa. Dona Ana Emília Suíta, nossa querida telespectadora, um casal de Pelotas, recebi por 2 fontes esse pedido de abraço, com que prazer, Dudu. Dona Jusilene Rosa e Guilherme Granado. E a nossa querida Violeta, que ganha 2 abraços e um beijo. E eu quero fazer um reconhecimento. Olha aí, doutora Roberta, olha aí. Paulo Sérgio, olha aí, doutora Roberta, olha aí, doutora Roberta. Mas é pior ainda. Mas para a Violeta, querida,
Violeta, viu? Foi mandar um abraço pra Violeta e se deu mal. Eu quero te... Quer ganhar a mulher? Eu quero mandar... Eu quero mandar um abraço muito especial, um beijo na querida, amada e deusa, eu acho ela maravilhosa, a Vera Bublitz, que ontem recebeu o troféu, um reconhecimento desses quase 40 anos de trabalho só aqui em Porto Alegre com a Escola de Balé. Ela recebeu o troféu Líderes e Vencedores na categoria Expressão Cultural. Ela é maravilhosa, um alto astral, está sempre envolvida com técnica, com beleza, comprometida com todos os seus bailarinos, com o espetáculo de final de ano. Aliás, eu quero convidá-los, 2 de dezembro tem mais um espetáculo BVB 2018, vai ser lindo, Carmina Burana, e as crianças vão dançar Alice no País das Maravilhas. Eu vou apresentar, ainda vou fazer uma participação especial, Marli Barcelos. Então, Vera, toda a minha admiração por ti, parabéns, muito merecido esse troféu. Magda ou Magda? Não, agora perdeu a vez. Não, perdeu a vez. Marli Barcelos. Virou 100 agora? Tem que dar uma senha. Qual é a senha? 12? 2. 24 O problema é o seguinte, não dá pra falar, cara. Não dá pra não falar. Fala ao mesmo tempo, não fala interrompido, eu ouço todo mundo, não consigo falar. Isso é uma piada, isso é uma brincadeira. Eu não preciso estar aqui. Se eu ficar, eu fico sentado ali do outro lado olhando vocês falar, pô. Fala, Marli, tá tão lindo com esse cabelo cortado. A honra do homem é a lealdade. Eu vou falar de um cidadão chamado Ciro Gomes. Pensei que tá falando de Ciro Gomes, o Vitorino eu falo com ele todo dia aí. O Vitorino é um postulante. Fala do Ciro, cara. Fala do Ciro. O Ciro Gomes, o que é o Ciro Gomes? É um cidadão inteligente, culto, eu já falei 300 vezes a respeito disso, mas que muda todos os dias de pensamento. Mudando como vento o pensamento. Bom, Mudou de novo? Ele está dando uma entrevista, gravou já a entrevista para o Roberto Dávila. Roberto Dávila, né? Então ele disse, até estou com as palavras aqui, mágoa não é um sentimento que vale para a política, mas o Lula criou o nós e eles, eu sou eles. Em relação ao Bolsonaro, que ele disse que sairia da política se o Bolsonaro fosse eleito, diz o seguinte: ele é o piloto do avião em que todos estamos como passageiros. Sou obrigado a desejar que dê tudo certo. Olha aí. Mas tu acha que tá errado, gente? Mas ele disse que era inimigo, que sairia da política, agora já tá apoiando o cara. Mas reconheceu que o outro ganhou e tá querendo que o governo dê certo. Ele é desleal a partir de agora. É desleal. Agora me caiu os buteados. Agora o bondoso Mário me tonteou. Agora o bondoso Mário me tonteou. Não, ele é desleal. Porque o Lula não quis ele. O Lula, ele queria ser o candidato do PT e o Lula não aceitou. O Russo chamar de bondoso, parece você Confúcio, monge, budista, tibetano. Não é, são playboy. Não, outra coisa que faltou me chamar de cachorrinho. Quem chama o seu Mário de bondoso, Mário, não sou eu. São as suas fãs que mandam os... Não é, dona Carla, a senhora que lê, a senhora que lê. Não o chamam de bondoso. Chamam dando tiro pra tudo quanto é. Muito tiro na bancada. Agora eu vou passar para o ficha 2, que é o Gustavo. Ficha 2. Quem vai a ficha agora? Eu queria mandar um abraço à arquiteta Marilice Costa, que gentilmente me mandou esse livro que ela está lançando, As Palavras e o Cuidado, a Arte, Terapia e Literatura. É um belíssimo livro que fala sobre a inserção da arte-terapia na Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares no SUS. É uma forma de recuperar as pessoas, fazer as pessoas entenderem que a arte também tem um componente muito importante de recuperação psíquica, mental e, de certa forma, essa arquiteta e urbanista Marilice Costa faz um trabalho muito bonito. Esse livro está à disposição de todos lá na Feira do Livro. Marilice, um grande abraço, muito obrigado pela sua gentileza e parabéns pelo trabalho. Ontem o Vitorino me comoveu quando contou aquela história do Nietzsche, do eterno retorno e tal. Quando o Vitorino fala sério, como ele falou agora, ele vira uma outra pessoa. É verdade. Ele vira uma outra pessoa, fica absolutamente maravilhoso. Mas daqui a pouco ele dá uma desmunhecada, acaba com tudo. Ai, Marli. Desmunhecada? Tá tudo bom. Mas também, né? Dona Carla não pode deixar isso aí. Não, eu vou dizer pro Vitorino aqui, ó, que o delegado
ele jamais foi secretário de segurança e sim chefe de polícia e delegado do DENARC. Chefe de polícia. Exatamente, então, mas não foi secretário de segurança. Vitorino vai botar que o chefe tomou xerifado. Agora sim está corrigido. Vamos à opinião dos telespectadores no WhatsApp. Boa noite, bancada. Doutora Roberta falou exatamente o que penso quanto a criar filhos. Como mãe, sempre pensei em dar aos meus filhos bons exemplos, limites e condições para mantê-los até que possam assumir suas vidas. Sou de Guaíba, meu nome é Regina. Parabéns pelo programa, está cada dia melhor. Que amor. Obrigada. Os apoiadores do Chicão aí. O Chicão, tem um aqui pro Apoiadores do Chicão. Boa noite, a Karen Santos é apoiadora do Chicão. Boa noite, concordo com o Chicão. Hoje em dia, algumas pessoas pesam muito antes de ter um filho por questões financeiras, profissionais, de segurança, família, dentre outras. E outra Antigamente, a estabilidade era ter um emprego e família constituída. Hoje buscamos realização profissional, realização de sonhos e alcance dos objetivos, o que em nada impede a formação de uma família, só não é prioridade nem regra. Dona Carla, eu quero acrescentar ao nosso debate que é sério, a gente brinca, mas o telespectador fica sabendo que a gente diz as coisas brincando, mas sério. Mudou outra característica também. A mulher está tendo o filho depois de formar-se profissionalmente. É verdade. Depois de estabilizar-se pessoalmente, aí ela está fazendo uma escolha dela, não mais em função do desejo do homem, que o homem, primeira coisa que faz é casar e querer embuchar a mulher para ela ficar barriguda. Ai, não. Deixa só então assim, Não, o nível tá bravo. Não me foi assimilada a palavra. Não me foi assimilada a palavra. E esse o homem, por insegurança, ele casa, ele quer botar um filho na mulher. E a mulher hoje está sabendo se impor. A mulher está sabendo se impor de fazer seus estudos, constituir-se profissionalmente para então ter o filho quando ela quiser. O que o Ruschel está dizendo fecha com o que o estudo trouxe. Porque esse estudo que falou, que é o que gerou o nosso assunto, a taxa de fertilidade, eles dizem que foi o maior acesso a métodos contraceptivos, a menor mortalidade infantil no mundo inteiro e ainda, sem dúvida nenhuma, a presença mais ampla das mulheres no mercado de trabalho. Mas assim, hoje é sexta-feira e eu posso trazer um assunto para a gente sonhar um pouquinho? Vocês conhecem, todo mundo conhece a história da Maria Antonieta, que foi o estopim da Revolução, um dos estopins da Revolução Francesa, porque ela era extravagante e apaixonada por joias. Pois quando aconteceu a Revolução Francesa, ela, que casou com 14 anos com o Luís XVI, estava tentando fugir da França para chegar até a Bélgica. E eles estavam numa carruagem, fugindo, etc., foram pegos. Porém, as joias, ela tinha mandado numa caixa fechada para o irmão. E depois de 200 anos, essas joias foram abertas ao público. Vão ser leiloadas em Genebra, na Suíça. E são preciosidades incríveis. Então, eu convido o público a procurar na internet, quem gosta desse assunto, quem gosta de sonhar um pouquinho. Na verdade, trata-se de um dos mais importantes coleções de joias reais já colocadas em leilão. São mais de 100 lotes que refletem mais de 200 anos de história e o valor total estimado é de 4,5 milhões de dólares, ou seja, 17 milhões de reais. Só a parte da Maria Antonieta é estimada em 3 milhões de dólares. O maior destaque é um pingente de diamante com uma pérola de 49 quilates, que é de um tamanho excepcional. E esse pingente sozinho está cotado em 2 milhões de dólares, ou seja, 7 milhões e meio de reais. Voltando. Esses números para hoje, não é a metade que o Sérgio Cabral tomou. É verdade. Impressionante. Não, acabando com a corrupção, a gente vai ficar rico. É. Ou pelo menos 50% dela a gente vai ficar rico. Olha o que disse Maria Antonieta. Era austríaca e o Luís XVI era um retardado. Era um retardado com toda a certeza. O cara pegou a menina de 14 anos. Naquela época era assim. Com 16 anos ele foi coroado Luís XVI. Uma coincidência, né? E o que aconteceu? Eles eram extremamente extravagantes. E eles gastavam um absurdo. Então, é interessante o que o Chicão trouxe, é muito inteligente a entrada do Chicão, fazendo uma brincadeira, entre aspas, com o que aconteceu no Rio de Janeiro, porque o Sérgio Cabral também dava muitas joias para a mulher dele, que era uma forma de lavagem. Inclusive, uma das joalherias, que era muito conceituada no Brasil, está
com grandes problemas financeiros em razão do quê? Da perda do maior crédito que qualquer pessoa, jurídica ou física, jamais pode perder, que é a sua moral. Ele não pagou? Credibilidade. Não deu nota, não tinha nota. Problema. E que dê as notas, não tem nota. A joalheria estava envolvida, de uma forma ou de outra, nesse rolo. Sabia que o dinheiro não tinha uma procedência, né? Essa é a realidade. E aí vendia a joia sem nota. O Eunício de Oliveira, que é presidente do Senado, disse o seguinte: não me importo se Bolsonaro gostará ou não sobre as votações do Senado. Olha a frase dele. Qual o motivo de eu, como presidente de um poder legislativo, procurar o presidente eleito de outro poder executivo para perguntar o que ele quer? Parece um oferecimento de disposição para se credenciar para alguma coisa. Zero. Será que ele não podia pensar um pouquinho no bem do Brasil, hein? Por isso que esse sujeito... Da população, será que ele não foi eleito para isso? Por isso que ele não foi reeleito no Ceará. Será que não é isso que ele tem que pensar? Vai ter que dar satisfações, porque o nome dele apareceu em muita coisa. Aliás, esse rapaz tem jatinho, tem não sei o quê. Muito rico. A família dele tem... Negócios com o governo. Negócios com o governo. O seu Eunício e a família dele, eles se tornaram milionários só negociando com o governo. Agora, seu Eunício, o senhor sai do Senado, o senhor vai voltar e vai ter que trabalhar, se é que o senhor trabalhou alguma vez na vida, e agora o senhor vai ter que dar explicações para a Justiça, porque o seu nome apareceu em muita coisa, e não vai dar para esconder embaixo da mesa do STF, viu? Essa vez e esse homem foi ministro das comunicações, hein? Imagina. E o que ele deixou, o que ele lesou o nosso país, agora colocando como pauta-bomba, sem avisar ninguém, né? Esse aumento absurdo. E os senadores gaúchos e nem nós com essa dificuldade toda contando centavos. Fugiram da raia, gente. Eu não sei se está pior a fugida da raia ou a defesa, dizendo que os votos deles não teriam alterado. Não. A explicação está pior. Não é pelo número, é pela moral. Não é pelo número, lógico. Ele se dizendo que os 3 votos dele não teriam alterado. Os votos das pessoas acreditaram que nós que estamos aqui acreditamos. Exatamente. Isso é de uma falta de respeito com o povo brasileiro. Senhores senadores gaúchos, vocês nos decepcionaram. Eu tenho certeza, Roberta, que essa minha voz é de muita gente nesse estado. Encerrando esse assunto da minha avaliação, depois que um senador desse gastou o preço de um apartamento para reformar um gabinete, não tem moral nenhuma. Boa tarde, Carla e bancada maravilhosa. Vocês viram que os funcionários do banco lançaram nota contestando a ação do presidente eleito referente à caixa preta do banco? Pergunta o André. Alguém viu essa nota contestando? Não vi também, André. Agora, essa última delação aí contra o Lula e tal, essa confirmação do Emílio Odebrecht, foi que a foi a pá de cal do Emílio Odebrecht? Do Emílio Odebrecht abriu tudo. Não, foi a dona Marisa que pediu como é que teria que ser feita a reforma e tal. Eu confirmo tudo isso, meu filho não tem nada a ver com isso, ele só autorizou o pagamento que eu determinei, etc. O que choca, Mari, nessa história é o ambiente privado se valer do seu dinheiro para comprar os seus interesses privados com o bem público. As pessoas não se dão conta que o dinheiro que as pessoas, quando estão tratando do que é público, é de todas as pessoas, pobres, ricos, feios, chatos, queridos, maravilhosos, é de todo brasileiro. Quer dizer, isso que a forma como o Emílio Odebrecht citou na delação, uma tranquilidade, não, eu fiz, eu paguei, Escuta, cadê a moral dessa história toda? É isso que a gente está precisando, colocar uma ordem nessa casa chamada Brasil, onde a gente tenha mais moralidade. Eu concordo, o Brasil precisa de mais moralidade e essa bancada também. Porque, olha, eu vou te contar o que acontece, vocês não enxergam, porque né, a câmera tá dando close e tal. Não é fácil, não é fácil. Um comando mais firme. Dona Carla. Não fala do meu comando, senão vai levar, entendeu? Dona Carla, ditadura? Além de Dona Carla, a única coisa, eu tava confidenciando a doutora Roberta aqui, que às vezes perco o sono porque as violências que o Vitorino comete. Verdade. Com o bondoso Marne. É verdade. O Luiz às sempre vezes fala atrasa o sono. Marne. Às vezes atrasa o sono. E o que tu faz pra... Não, ele atrasa, vai pro Nova York. Atrasa o sono, ele vai pro Nova York. Tá bom, tem uma telespectadora que diz: boa noite, pessoal. Gostaria de saber quem corta o cabelo da Carla. Simplesmente lindo. É a Alda Brandão. Alda, eu corto no A Mamãe Três Figueiras. O A Mamãe tem outras unidades, mas eu vou na unidade Três Figueiras. E quem corta o meu cabelo
faz tudo, faz mecha, corte, maquia e tudo mais, é a Débora. E eu tava essa semana no A Mamãe e entrou uma telespectadora que é fã do Atualidades, que já foi 2 vezes lá, amou o corte da Débora, o nome dela é Wanda. Ficou bem quietinha, não falou nada, assim, ela disse, não queria importunar, olha que querida. E aí a Débora, vem cá, que essa aqui é a tua telespectadora, mandou beijo pra toda a bancada. Ela que é do Amazonas, que casou com um uruguaio, é uma mistura, mas é uma pessoa muito, mas muito querida, é a cara do nosso Brasil. Essa Dona que é a Carla, ninguém perguntou, mas eu vou dizer que eu corto meu cabelo na estética, Mara. Eu faço a minha sobrancelha, as unhas em casa com a minha personal beauty, a Rochelle Schutz, que é uma loira. E o Vitorino, ontem eu publiquei uma foto nossa, assim, bombou na minha página do Facebook, que é @CarlaComunica, dá pra procurar, e o meu Carla é com K. E aí eu tenho um telespectador que falou pro Vitorino assim, amo o Vitorino, os comentários e tudo mais, mas dá um gel pra ele, por favor. Tá, aí vai se chamar Gardelons, que é argentino. Não, o rapaz botou assim, dá um gel pra ele, dá um gel de cabelo pra ele. Eu botei embaixo assim, que cabelo? Não, mas tem uns cabelinho ali em cima. É um futebol de salão aqui, 5 pra cada lado. Eu vou levar o Vitorino pra estética. E o implante, quem sabe? Não, tem muito cabelo em outras regiões que superam. Só um pelo. Só se apareceu o pelotão aí. Na televisão. Ninguém te perguntou. Ninguém ela não perguntou. Como o doutor Ruxo disse agora há pouco, ninguém perguntou, mas eu vou dizer. Então tá bom. O Rafael Martins está dizendo que o Ruxo e o Chicão têm que aprender com o bondoso Marne. Quero aprender com o Marne, como é que é essa nega? Eu tenho muito a aprender com o bondoso Marne. Ele saiu com 112 mulheres. Uma mulher a cada 3 dias. No primeiro sempre semestre. Repeteco. No primeiro semestre. Isso é verdade. É verdade isso. Não, eu não acho que seja verdade. É verdade. Não. Perdeu 16 quilos. Não. É verdade. Me contaram a história. Eu tenho. E eu engordei. E a referência que eu tenho é que o Marne sempre foi bondoso. Lá no Rio de Janeiro só testa. Acho que ele pagava o táxi. Não, olha aí. Agora o Gecão vai implicar com o Gecão. O que é isso? Eu vou explodir o Ruxo agora aqui. Não. O Ruxo faz bullying aqui, atropela as apresentadoras. Chicão, eu sou humilde e te peço piedade. Piedade, senhor. Olha, Senão ele vai te ajudar. Tá devendo. Não me ajuda, Chicão. Me ajuda tu, Marne, por favor, fala os aniversariantes. Primeiro aniversariante de hoje, a romancista brasileira, contista, Academia Brasileira de Letras, a professora Diná Silveira de Queiroz, uma das grandes autoras, uma das grandes escritoras do nosso país. Hedy Lamarr, atriz, produtora e cantora norte-americana, que foi uma das grandes figuras do cinema. Ela fez um filme chamado Sansão e Dalila, em 1949, com um ator chamado Victor Mature, que foi viver, aliás, em Buenos Aires. Passou muito tempo vivendo em Buenos Aires. Victor Mature era um canastrão. E o filme Sansão e Dalila é uma lenda judaica, e que foi muitas vezes transportada para o cinema do homem que tinha a força toda nos cabelos, e que depois teve os cabelos cortados e foi cego quando ela entrega ele para os filisteus. E ela participou do primeiro nu frontal do cinema americano. A câmera estava debaixo d'água e ela aparece nadando. Era uma mulher muito linda e que se tornou uma grande empresária, uma das mulheres mais ricas da história do cinema. Não através do cinema, mas através dos seus empreendimentos. E era um matagal que eu vou te contar. A senhora matagal? Não pode permitir isso. Não dá ouvidos. A Eva Toro, a grande atriz brasileira que faleceu o ano passado, Eva Toro fez grandes novelas, ela era húngara, se não me falha a memória, veio para o Brasil ainda criança e se tornou uma grande estrela da televisão brasileira. Dorothy Dandridge, que foi uma atriz cantora americana. Carl Sagan, astrônomo e biólogo norte-americano. Acho que não precisa falar muito, Teve programas de televisão, escreveu diversos livros, se tornou uma grande personalidade americana e mundial através dos seus livros e dos seus conceitos, Eu não vou dizer que ele seria um Stephen Hawking, porque o Hawking foi fora de série, Mas o Carl Sagan se tornou uma figura muito conhecida através dos seus ensinamentos e seus programas de televisão. Torquato Neto, poeta brasileiro. E hoje, sabe quem está de aniversário, Chicão? Quem? O Filipão.
70 anos o Filipão hoje. E continua um técnico vencedor. Vai ser, para mim, na minha avaliação, campeão brasileiro desse ano. Filipão, um abraço, né? O Lou Ferrigno, que é aquele ator que fez o Hulk, vocês lembram? O Lou Ferrigno. Não, eu digo Ferrigno porque é em italiano, o sobrenome é italiano. Aí eu parlo bem de italiano. Ferrigno. Ferrigno. Travou agora. F-R-R-I-G-O. O grande diretor de cinema americano, Fernando Meirelles. Fernando Meirelles fez um dos grandes filmes que eu assisti, O Jardineiro Infiel. Infiel, maravilhoso. Infiel. Com aquela linda atriz judia, a Rachel Weisz, né? Linda, que mulher linda. E que atriz. Ela ilumina a tela, né? Ela é maravilhosa. Ela é meia vesguinha, né? Começou. Acabou. Total. Maria Ribeiro, atriz brasileira, que é muito bonita também, 43 anos de idade. Sou o Vitorino Estraga Tudo. O Vitorino diz uma mulher bonita no seu conceito. Uma mulher bonita. Dona Carla... Não, primeiro eu estou falando com ele. Evangeline Lilly. É a minha atriz predileta. Evangeline Lilly, quem é? Evangeline Lilly. Ela é a que faz a... Ela não existe, ela é uma boneca. Faz a Vespa do filme É o apelido da boneca inflável. Ela é Hornet, então. Ela é uma personagem também, aquela do Orelha Comprida, do filme Senhor dos Anéis. A mulher bonita. Ela é linda. A Carrie Fisher? Ela é linda. Ela trabalha no Homem-Formiga e agora o filme novo ela é a Vespa. Eu acho aquela mulher... Então ela é uma formiga também. Lindíssima. A minha manchete. Evangeline Lilly, eu acho ela maravilhosa. Mas melhor do que tudo isso é a foto lá no Facebook. Se acham. A foto diz o seguinte, ó. Essa é a galera do barulho, aqueles que sentavam no fundo da sala. E aí um telespectador, Marne Barcelos, fosse muito comentado. Como não tem Facebook, eu faço questão de dizer. Não quero, não tem. Rafael de Freitas, Marne Barcelos, duvido que ele sentava na sala, no fundo. Sentava ou não sentava? Estava sempre expulso. Vazou a verdade. Eu disse que um dia vazaria. Eu disse que um dia vazaria. Com essa carinha. Eu disse. Dona Cara, agora eu quero dar notícias esportivas. Poderei fazê-lo? Claro. Neste fim de semana temos uma rodada importantíssima. Aproxima-se o fim do Campeonato Brasileiro e o Inter ainda disputa o título e o Grêmio disputa muito a quarta vaga. Começamos pela quarta vaga. O Grêmio está a 2 pontos do São Paulo, mas o São Paulo tem um clássico dificílimo contra o Corinthians na casa do Corinthians e o Grêmio jogará em casa com o Vasco domingo com a minha presença lá. Já o Internacional, que persegue o Palmeiras, está 5 pontos atrás. O Internacional joga com o Ceará. É um time inferior, está fora da zona de rebaixamento. Será mas do Roberto Ceni? Do Ceni? Não. Aquele é o Fortaleza. É um time que se reorganizou. Vai jogar lá é difícil. Que se organizou. Do Lisca, então? Do Lisca. Ele estava na zona de rebaixamento e o Lisca entrou e conseguiu tirá-lo e ele dificilmente será rebaixado. E nos seus domínios tem sido muito difícil de vencê-lo. Então o Inter tem uma partida muito difícil, mas o Inter está arrumado, está em muito boa campanha e segue na perseguição do Palmeiras. Se o senhor não fosse gremista, o senhor torceria pelo Inter? Não, senhor. Olha que silêncio. Que silêncio. Eu pensei que eu queria que o Chicão complementasse as minhas informações. Eu acho todas porque ele tem a contra-informação. Eu acho que o terminar do Campeonato Brasileiro, ele tem uma grande emoção. Qual é? O Palmeiras, para mim, é campeão. O Ruxo vai concordar comigo e os colegas aqui também. Acho que segundo e terceiro Internacional deve levar o segundo, o Flamengo terceiro. O Internacional até pela sua regularidade quando joga até no Beira-Rio. A quarta vaga, que eu acho que está indefinida entre Grêmio e São Paulo, e um deles vai direto para a Libertadores. Quem sobrar, pelo menos, se o Grêmio sobrar, felizmente entra na Libertadores pelos playoffs. E a sexta vaga está totalmente definida. Uma bela, 4 clubes querendo, né? Bela disputa, a batalha total. O Santos em ascensão, o Atlético na decadência, mas é uma briga muito bonita nessa E amanhã, hoje, o River Plate e o Boca Juniors, eu acho, na minha avaliação, o River Plate tem melhor time que o Boca Juniors. É um jogo só, dois? Não, dois. O primeiro na Bombonera. O Boca Juniors é mais letal que o River Plate jogando em casa e mais agudo. Acho que o Boca Juniors deve vencer, mas não aquele vencer de uma diferença de gol que pode jogar a segunda e Monumental de Nunes por uma diferença pequena. Mas o que eu disse ontem não vai se concretizar. A Suprema Corte Argentina proibiu torcida mista no jogo da Bombonera, que o MAC queria e pediu
e toda a imprensa falou, então vai ser torcida única. Chicão, eu não quero ser, não sei se a Luciana quer completar sobre isso, porque eu tenho uma versão muito antipática sobre isso, embora eu seja do mundo esportivo, Marne, mas eu me dispo da condição de desportista e passo a condição de contribuinte. Eu acho um absurdo tu, para garantir 2.000 torcedores, um Grenal, para botar 2.000 gremistas no Internacional, eu tiro 3.000 policiais da então, rua para cercar essa torcida e levá-la do estádio. Então, eu vejo que eu, como cidadão, prefiro esses brigadianos cuidando da cidade, que já são tão poucos, né? E que se faça a torcida única. E isso, dizendo no futebol, é uma heresia. Eu sei que ficam bravos comigo. Mas hoje, até tem toda a razão. Mas eu penso numa visão macro e não uma visão só esportiva. Hoje, eu vou te completar esse teu raciocínio, que eu achei muito inteligente. Na Europa, eles usam mista, mas só que a torcida do local ou a torcida do visitante sai 1 hora antes. E protegida pela polícia. Então, aí tranquilo, não tem briga. Com quem que tá te comunicando aí, Vitorino? O Vitorino tá marcando uma ponte. Já tá. Diga, Marne, diga. A notícia aqui é que o Brasil tem proporcionalmente 2 vezes mais deputados que os Estados Unidos. Olha aí, ó. Essa o Vitorino tinha que dizer. Bom, os Estados Unidos têm para 325 milhões de habitantes, 435 deputados. O Brasil, para 209, possui 513. Numa conta simples, sem levar em conta as regras de cada país, se estudar, nos Estados Unidos, 1,34 deputados para cada 1 milhão de habitantes. E aqui na terra do deputado Alexandre Frota, 2,45 deputados para cada 1 milhão. Pessoas que Alexandre Frota, me dou com ele, um cara legal. Mas não é na terra do Alexandre Frota. Na terra de um monte de era colega de filme dele. Do Alexandre Frota. Eu já gravei várias vezes com ele. Quando veio a Porto Alegre, falo com ele. É um cara legal, ele, um cara inteligente. Mas não fez filmes com ele? Não fiz. Nós ia fazer uma ponta num filme da Carmen. Eu queria ser feito na minha casa, aí não dá. Tem vista panorâmica lá, aí eu não fiz. Só se tivesse um cachê bom. Tu não tens um polidense lá, Chicão? Tinha um polidense. A minha ex-mulher gostava de descer, fazer toda a casa negra. Tinha ou não tem, né? Não, eu tirei. Tiraram o polidense? Fez uma mulher séria lá, que eu quero compromisso legal. Ele tirou o polidense. Tiraram o ponto de atração. Tinha luva, chicotes, partidos. Parou. Quem é que perguntou isso? O bondoso Mari perguntou. O bondoso Mari. Não é casamento mimimi. O bondoso Mari perguntou se tinha espartilho. O bondoso gostava de algemar. Ele algemava as mulheres aqui, ó. O bondoso Mari perguntou por algema. O bondoso Marne, o livro que ele mais gostou foi os 50, quantos os tons de cinza mesmo? 50 tons. Tu achou que devagar aquele cara, né? Que coisa imbecil. Por quê? Não tem nada aquilo ali. É sacanagem pra vovozinha, né? Mas enfim. Aquilo em 1500 Cabral já sabia. E continua existindo, Marne. O que é? Só na casa do Chico. Não, Aí virou. O Chicão perdeu o charme, tirou o polidense da casa Mas, dele. Maguila, eu te falo o seguinte. O orgulho que eu tinha de dizer Tu tá que conhecendo alguém e tu tá gostando da pessoa e tu quer fazer se reinventar a tua cabeça com essa pessoa. Vamos lá na minha suíte, na sacada, olhar o Guaíba, tomar um drink, olha um polidense no meio do... E o polidense era fosco, pintado de preto. Agora, se ela pega e dança no polidense, ela acaba contigo. Aí acaba. Acaba. Eu tinha orgulho de dizer que tinha um amigo que tinha um polidense em casa. Mas não dá Um pra recadinho do senhor Asloque Azevedo, de Osório, Rio Grande do Sul. Vocês viram o mais o mais novo advogado de 18 anos na sustentação? Então, assim, realmente uma excelente lembrança. O menino, eu escutei uma parte da sustentação, ele foi realmente brilhante. Ele entrou aos 14 anos na universidade para cursar Direito e fez a faculdade em 4 anos, quer dizer que ele ainda completou em tempo recorde, passou de primeira na prova da Ordem dos Advogados do Brasil. Fez o 2º grau em 24 horas. Tempo recorde. Não, mas é isso. Mas é verdade. Ele só prestou as provas, Ele estudava em casa e por uma liminar, ele ganhou autorização para fazer o supletivo. O primeiro habeas que ele fez, ele tinha 10 anos. Mas virou um rolo. E tu visse pra quê, né? Pra poder ver TV, o jogo do Corinthians. O jogo do Corinthians. Agora, no dia de hoje, circularam algumas notícias, enfim, pela imprensa, falando da alíquota de INSS e de 40 anos de contribuição para aposentadoria integral.
o presidente eleito Jair Bolsonaro, que coloca no Twitter as suas metas de governo e tudo mais, se comunica através do Twitter, o que é oficial está no Twitter dele, colocou o seguinte, as propostas de reforma da Previdência divulgadas pela imprensa, sugerindo 40 anos de contribuição para aposentadoria integral e 22% de alíquota de INSS, não são de nossa autoria, como tentam atribuir falsamente. Mas essa questão da reforma da Previdência... Exatamente. Agora, será que eles têm que votar essa reforma da Previdência? Primeiro, não dá tempo. Assim, ó, segundo, vai ser uma coisa meio estranha até o final do ano. O Russo levantou a questão ontem, muito oportunamente, porque ele só vai conseguir votar mudanças na lei ordinária. E o problema não está na lei ordinária, o problema está na Constituição. Você, para equiparar... Porque o problema é o seguinte, vamos ser bem claros. Quem paga hoje a Previdência Social brasileira é a iniciativa privada. E o problema está na Previdência Pública, as aposentadorias públicas. Ora, enquanto não equiparar a Previdência privada, a Previdência Pública, as duas aposentadorias, não vai resolver o problema. E para equiparar, você precisa de uma PEC, uma proposta de emenda constitucional, para alterar a Constituição e equiparar, porque hoje não dá. Qualquer coisa que se fizer fora disso, está se passando a conta, mais uma vez, para a iniciativa privada continuar pagando os privilégios das aposentadorias públicas. Não vai resolver o problema, vai cavar um buraco. De algumas aposentadorias públicas, né? Não. De algumas, a gente sabe. Mas é que tem aposentadoria, Mari, tem aposentadoria que é um absurdo. 100 paus por mês, né? Pô, tem gente que recebe 2, 3 matrículas diferentes, 100 pau por mês. Não tem como. Carla, não tem como esses itens que tem gente no setor público com 50, 55 anos que está aposentado há 5 anos ganhando 30 mil por mês. Para! E os militares já estão pressionando também, né, para poder ter revisão, reajuste das suas aposentadorias. Então, bate bem a pressão vai vir de tudo que é lugar. Agora sim, agora é hora das corporações, né? As corporações agora vão em cima, né? Mas assim, cada um quer o seu. Eu entendo que tem que implementar logo, mas não adianta fazer puxadinho, remendo, não resolve o problema. Tem como... É isso que eu acho. Remendo não é o canal. Atacar o cerne da questão. É que essa matéria é tão urgente que a notícia que se trouxe ontem, que o Gustavo repercute, é que já pode tratar de matérias infraconstitucionais, como a gente diz. Então, e essas que são citadas aí, elas são matérias que pode ser, então tu pode tratar tanto notícia fake news como verdades. Elas são matérias que começam o debate, que é tempo de contribuição, né? Agora, o que eu acho que está faltando para esse governo de transição, para essa equipe de transição e tudo mais, está faltando uma pessoa, um profissional da área de comunicação que vá, anote tudo que foi tratado, que foi dito, porque assim, com 26 pessoas na equipe, cada um falando de uma forma, tá dando assim, muito desentendimento. Então, se tivesse uma pessoa, Marli Barcelos, que anotasse e depois levasse-a... Exatamente. Te lembra do tempo do porta-voz? Funciona, como funcionava? O cara relata tudo. O Antônio Brito nasceu pro mundo sendo o porta-voz da questão do Tancredo naquela oportunidade. Agora, o que a gente se preocupa é o seguinte, nós estamos, o Brasil é como se fosse uma casa da onde a família está no cheque especial. A gente está contando... Sério, a gente está contando centavos para pagar o básico do dia. E a gente não tem o básico do dia. Então, o que a gente precisa? Da reforma da Previdência robusta, que faça uma diferença. E tem que pensar o seguinte... Esse Congresso, que não é o Congresso que foi reeleito, ele fica ali perturbando o Brasil até dia 1º de fevereiro do ano que vem. É muito tempo para quem está com as contas no vermelho. A sirene já está acionando há muito tempo no nosso país. Então, é um assunto muito delicado, preocupante, porque como convencer pessoas que estão acostumadas a tomar lá da cá, que esse governo não está fazendo, a buscar em si vai descer, a querer trazer para si negociatas, para ir votar, num governo que não tem, desculpa, nada preso, né? A princípio está pegando uma equipe técnica e que não tem, justamente então, o que a Carla está trazendo é bem interessante, porque justamente a falta do traquejo da política, não são políticos, são técnicos que querem ali resolver o problema. Então, isso é delicado. Então, o que está faltando é a comunicação entre eles, assim como na polícia aqui, Brigada Militar e tudo mais. Tem tempo para um recado final? Vamos a ele. Boa noite, bancada. Primeiramente, abraços para o meu amigo Chicão Tofani. Pergunta a ele se o Réveillon da Privilégio é uma boa pedida. Abraços. Só na segunda-feira.
de semana inteiro pensando se é bom ou se não é bom. Mas o Chicão, com certeza, segunda-feira responde a sua pergunta. Muito obrigada a todos pela audiência, pela paciência e pela participação. Tenham todos um ótimo final de semana. Se cuidem. Um beijo e até segunda-feira.